Oi, gente. Essa é a minha coluna aqui da IPBR. Eu sou Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia. E a cada 15 dias vocês me vêm falando de petropolítica, né? E hoje, mais uma vez, eu trouxe um assunto diferente, né? Eu queria falar sobre o que sacudiu a indústria de óleo e gás nesse maio de 2021, né? O que sacudiu a indústria de óleo e gás na semana retrasada e na semana passada. A gente teve o relatório da Agência Internacional de Energia, o Roadmap Net Zero 2050, falando sobre a descarbonização do mercado, né? Um roadmap para a descarbonização do mercado até 2050. E a gente teve aí também o que aconteceu com a Shell, com a Chevron e com a Exxon, né? A Shell que foi penalizada na corte norueguesa e tem que reduzir em 45% as suas emissões até 2030, e os assentos que foram ganhos, né, por representantes, né, na Chevron e na Shell. Enfim, foram acontecimentos muito emblemáticos no mundo do petróleo e eu não vou fazer isso sozinha, né? Sempre que tem assuntos muito espinhosos, eu chamo alguém para me ajudar. E aí eu convidei a Annelise. A Annelise, que tem 35 anos de Petrobras e se aposentou como diretora de refino e gás natural, e atualmente ela está no IBP. Annelise, obrigada por me ajudar a fazer esse vídeo. Annelise, a pergunta para a gente começar o nosso trabalho, né? O que acontece nesse maio de 2021, né? Tem redução de CAPEX de óleo e gás? Como é que fica o setor petróleo nessa conjuntura, nessa confusão toda que aconteceu? Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui nesse bate-papo contigo sobre um assunto tão interessante, né? Realmente, as notícias foram bem impactantes, principalmente, né, como você disse, o relatório da Agência Internacional de Energia com esse roadmap para se chegar ao net zero, né, para zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. Eu acho que o mundo nunca fez nada tão ambicioso assim. E no relatório, eles citam que os países responsáveis pela emissão de 70% desses gases já se comprometeram com a meta de net zero em 2050. E 2050 está logo ali, né? Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, hoje o mundo emite cerca de 51, 55 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano. E nós temos que chegar a zero, né? E para garantir, e por quê? Porque isso, segundo os especialistas, segundo a comunidade científica, isso vai garantir que a temperatura mundial não aumente mais de 1,5 grau Celsius. E o setor de energia, onde a gente está incluído, é responsável por 75% dessa emissão. Por isso, essa discussão é tão relevante, né, Fernanda? E, como você disse, os combustíveis fósseis vão estar no centro dessa discussão. Por quê? Porque hoje eles representam 80% da matriz energética mundial. E eles são uma fonte de energia com inúmeras qualidades e vantagens. Substituí-los não vai ser fácil. Certamente, né? Eu costumo dizer que a gente não faz remédio com sol, né? A gente não faz remédio nem com sol, nem com vento. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Que é a questão da transição energética. Eu queria complementar que a transição energética é um processo, né, Annelise? E a gente já passou por várias. A gente veio da lenha para o carvão, do carvão para o óleo, para o gás, e do óleo para o gás a gente está indo em direção ao uso de energéticos menos carbonizados, né? O uso de energias descarbonizadas. Mas é bom lembrar que quando você pega todo o consumo de energia primária mundial, 40% dessa energia ainda é carvão. Então, na verdade, a gente ainda está na transição energética anterior, né? É muito dicotômico isso, né? E existem diferenças, né? Esse relatório da IEA, na verdade, né, ele traça cenários e ele é uma indicação, né? Ele traz aí ideias, indicações do que a gente pode fazer para quem quiser chegar nesse 2050 descarbonizado, né? Parece bastante utópico, justamente
pela dificuldade de você ter aí um substituto ao alcance do petróleo, e fica muito escancarada a diferença entre países que podem fazer essa transição energética de uma forma muito rápida e os países em desenvolvimento, né, que têm uma necessidade energética maior, que ainda estão lutando pelo seu crescimento econômico, que ainda tem crescimento populacional em ramp-up, né? Eu acho que ele escancara muito essas diferenças econômicos, sociais. E lembrando que a transição energética ela não é uma chave, né? Ela é um processo. E é um processo econômico, é um processo social e é um processo político. E a gente fala muito de transição energética como medidas de transição energética, como eletrificação de frota, né, Annelise? E tem muitas outras coisas que também dizem respeito à transição energética, né? Uso eficiente de recursos energéticos, fala sobre todo o design que pode ser refeito quando você está falando de eficiência energética, né? Eu fiz um webinar com o Amory Lovins, o diretor do Instituto Rock Mountain, e ele fala muito no design, o quanto o design pode ajudar na questão da eficiência energética, né? O uso também de baterias, hidrogênio, toda a questão da biomassa, toda a questão do armazenamento de carbono, né? Isso tudo também faz parte da transição energética. Fernanda, acho que você falou pontos super relevantes, né? Sem dúvida é um momento assim até bastante estimulante que a gente está vivendo no mundo da energia, né? Certamente as próximas décadas vão ser assim de muita mudança, né? E como é que a sociedade vai viver isso, né? Porque eu estava dizendo, né? Os combustíveis fósseis, principalmente óleo e gás, por que é tão difícil a gente fazer essa substituição, né? Porque eles têm algumas vantagens que eu diria assim imbatíveis, né? Primeiro, eles são baratos. São baratos, 1 litro de petróleo, você pega 1 litro de Coca-Cola, né? Agora está um pouco mais caro, mas você, na média ali, você é mais ou menos a mesma coisa. Eles são confiáveis. Você estava citando as fontes renováveis, vento, a eólica, solar, a hidráulica, elas são intermitentes, depende de chuva, depende de vento, depende do sol. Nós não temos ainda bateria para estocá-las de forma adequada, né? E o petróleo também é de fácil locomoção, né? Eles são, uma parte grande é líquida, você leva, né, para qualquer lugar e se torna aí uma commodity global. E uma das coisas também que não se fala muito, mas que o petróleo tem em relação aos demais combustíveis é uma densidade energética muito alta, em watts por metro quadrado. Por exemplo, ele é 10 vezes, tem uma densidade energética 10 vezes maior que a nuclear, 100 vezes maior que a solar e a hidrelétrica, 500 vezes maior que a eólica. Então, o espaço e tudo que você tem que fazer para suprir essa mesma densidade energética é muito maior nas outras fontes alternativas. E quando a IEA coloca que para se chegar ao net zero, né, os combustíveis fósseis vão sair de 80% da matriz energética mundial para 20%, você vê um esforço colossal que a gente está falando. Pode não ser 2050, 2060, mas é num horizonte de tempo da nossa geração, ou da geração dos nossos filhos, né? Então, é algo que assusta, né? Mas, a meu ver, as empresas de óleo e gás elas vão ser uma parte relevante dessa solução. Como você disse, é um processo, não dá para pular etapas. Os países, cada país está numa situação, no seu momento, né? E se, de repente, a indústria de óleo e gás resolvesse parar os investimentos, sabe o que ia acontecer? Um apagão mundial de energia. Simplesmente isso. Hoje não tem fonte que possa substituir. E a gente não vive sem energia.
O importante é isso. Você pode até falar assim, eu vivo sem andar de carro, né? Mas eu não vivo sem luz elétrica na minha casa, nos hospitais, eu não vivo sem uma série de condições de qualidade de vida, né, que a sociedade mundial adquiriu, se não for através justamente do uso desses combustíveis fósseis, porque mesmo para gerar energia elétrica, né, muitas vezes você faz uso de combustíveis fósseis, né? Hoje não é só transporte, né? Não é só transporte. Não é só transporte. Hoje a gente está vendo aí a crise hídrica, né, no Brasil, que pode estar gerando uma crise de abastecimento de energia elétrica, e, a meu ver, quem vai salvar isso são as usinas térmicas a gás, né? Porque elas vão garantir a segurança energética que as outras fontes ainda não têm. Isso não significa que a gente não tem que fazer um esforço grande. Por quê? Porque é importante realmente você reduzir ou você levar a zero a emissão líquida de gases de efeito estufa durante esse período, para que possa ter uma vida saudável aqui na Terra para as próximas gerações. Então, isso é um consenso na comunidade científica, a gente tem que trabalhar para isso, mas deixando claro, como você disse, é um processo, e substituir uma fonte como, principalmente, óleo e gás, né, que é uma fonte tão confiável, eficiente, barata, vai ser extremamente desafiador. Tem soluções, a IEA, no roadmap, ela aponta algumas soluções. São desafiadoras? Extremamente desafiadoras. Ela aponta soluções, ela aponta alguns riscos também, né? Um desses riscos é exatamente isso que você falou, os gaps energéticos que podem acontecer, né? Esses apagões energéticos que podem acontecer. E um outro risco muito sério que ela coloca é que a redução de investimentos das majors, né, das grandes petroleiras, leva a uma concentração de poder de produção nas mãos da OPEP, né? Então, você volta a um estado anterior que a gente tinha, de uma concentração muito grande de poder nas mãos da OPEP pelo poder de produção que eles tinham antes e podem voltar a ter. Além disso, você tira das mãos das National Oil Companies, né, das International Oil Companies, e passa para as National Oil Companies, né? Porque a pressão é muito grande nas empresas estrangeiras, mas nas empresas estatais essas pressões ainda não foram feitas, né? Então, o esforço exploratório em si, como você falou, né, é difícil esse substituto ao petróleo, né? É difícil você ter a plasticidade do petróleo, né? Com um barril de petróleo você faz uma miríade enorme de produtos que vão desde remédios, laptops, enfim, respiradores, né? A gente aí hoje com essa necessidade tão grande, então o óleo ele é muito plástico, né? O petróleo é muito plástico. Dessa miríade você não tem um substituto à altura ainda, mas para além dessa troca do esforço exploratório, eu acredito que o que a gente vai ver, que o que o mundo vai experimentar medidas para offsetar essas emissões, medidas que venham a mitigar essas emissões, né? Então, o mundo pode experimentar aí uma série de investimentos relacionados à CCS, né? A captura de carbono e outras medidas que façam com que as empresas sigam as suas produções, sigam produzindo o óleo, o gás, como você colocou, né? O que vai resolver a nossa questão hídrica é o gás, né? E acredito que vários países em desenvolvimento estejam na mesma situação que não só a gente, né? Existem soluções para o norte da Europa e existem soluções para países em desenvolvimento. E essas soluções que offsetem essa produção e trazendo uma pegada mais limpa nessa produção de petróleo ainda. Exato, Fernanda. Tá claro que as empresas de óleo e gás elas vão ter que participar desse esforço de descarbonização. E eu acho que elas já estão se preparando para isso, né?
a gente vê aí principalmente as IOCs, mas mesmo as National Oil Companies, até a própria Petrobras, com seu esforço de descarbonização das suas operações. Eu vejo a Saudi Aramco, que é, né, a maior empresa produtora de petróleo do mundo, também preocupada com isso. Por quê? Porque eu acho que a pandemia trouxe para a gente também uma lição, né? Quando o problema atinge o planeta como um todo, as soluções elas têm que ser comuns. Não adianta um querer, né, ficar fora de uma solução, por exemplo, no caso da pandemia, a solução das vacinas. Se você tivesse fora, eu não quero vacina, pensou os Estados Unidos falassem, não, eu não quero vacina, ia ser um desastre mundial, né, econômico, social e turístico e todo tipo, e o país ele não pode estar fora do que os outros. Então, mesmo que as NOCs tenham suas preocupações específicas ligadas aos seus países, né, vai haver, a meu ver, uma tendência de todos se preocuparem com o problema. Mudança climática é um problema do mundo, né? Então, como você disse, como é que a gente pode, como indústria de óleo e gás, participar desse esforço, né? Eu acho que, como você colocou, as tecnologias de captura e sequestro de CO2, né? Então, eu acho que as empresas podem buscar e avançar e evoluir mais nisso, né? A gente estava falando do biorefino, quer dizer, usar as nossas plantas de refino para processar, né, combustíveis não fósseis, gerar combustíveis renováveis. A própria geração de hidrogênio, né, com a eletrólise, ela pode ser feita dentro de uma planta de refino, né? E tem várias soluções que vão poder aproveitar os recursos e o expertise que essa indústria de óleo e gás gerou ao longo do último século, né? Então, também uma preocupação, né, que a gente vê das empresas, até especificamente com as suas próprias operações, usar mais energia renovável para suas próprias operações, né? Quando comungada ou compartilhada com gás, mas vindo eólica, solar. Então, eu acho que a indústria de óleo e gás, ela é parte do problema e ela vai ser parte da solução, uma parte relevante da solução. E a gente tem que pensar também que tem outras indústrias, né, como cimento, siderurgia, petroquímica, que são grandes emissores de gases de efeito estufa e que vão ter que entrar também com a sua cota aí de desenvolvimento, né, de uma energia mais limpa. Não pode ficar tudo só no nosso segmento, né? Cada um vai ter o seu quinhão também, né? Exato. Se você pensar que, por exemplo, a pecuária gera um percentual que não é pequeno, na faixa aí de 13% a 15%, de gás de efeito estufa, e que se a gente comesse menos carne vermelha, por exemplo, a gente vê já os nossos filhos com essa tendência, né, de não querer comer carne vermelha. Você diminui a pastagem, eventualmente diminui o desmatamento e ainda diminui a emissão de gás de efeito estufa. Então, tem soluções, eu diria, para todas a miríade de atividades, né? Nosso próprio comportamento. Você citou eficiência energética, você não desperdiçar energia. Isso vai entrando no nosso dia a dia e a gente tem que mudar a nossa forma, né, de viver mesmo, né? E dentro da agenda brasileira, né, Annelise, a gente não tem como parar, né? A indústria brasileira, em especial agora, né, que a gente está
fazendo todo esse movimento em direção ao gás, como você colocou, não existe, né? Ontem foi anunciado aí 8 bilhões de dólares em investimento em Bacalhau pela Equinor. Não existe essa paralisação de investimentos de uma hora para outra. Então, agora não temos mais investimentos em indústria de óleo e gás, acabou, né? É aquilo que a gente estava comentando, né? Para cada segmento de países, né? Os caminhos que a Agência Internacional de Energia eles são realidades que são sugeridas, né? E eles dizem respeito muito a países desenvolvidos que têm esses objetivos mais à frente ou que têm esses objetivos de uma forma mais alcançáveis, né? E que de repente não são exatamente, imediatamente, não são possibilidades reais num mundo em desenvolvimento, num mundo pandêmico, num mundo recessivo como o nosso, né? Exato. E Fernanda, o Brasil ele tem uma posição diferenciada também na matriz energética mundial, né? Enquanto a gente falou que a posição no mundo, a participação dos combustíveis fósseis representa 80% da matriz energética mundial, no Brasil é 40 e poucos. Então, nós já estamos trilhando o caminho da sustentabilidade, né, da energia mais limpa, né? E como você disse, aqui no Brasil, por exemplo, o pré-sal, mesmo as empresas que lá fora, né, por questões até de posicionamento perante o mundo, elas vão ter que escolher priorizar recursos nas suas áreas de óleo e gás dentro das suas empresas. E o Brasil, quem está aqui no pré-sal, no Brasil, vai querer manter, porque é uma área onde o petróleo, ele a gente já sequestra o CO2, né? A gente reinjeta o CO2, e outra é que é um petróleo de baixo teor de enxofre, que também tem uma questão de contaminante aí, né? Então, eu acho que o Brasil está numa posição diferenciada em relação aos outros países, não só pela matriz energética, né, que é mais renovável aqui, como também os nossos campos aí, onde atua uma grande parte aí das IOCs, eles oferecem, né, algumas qualidades, tem algumas qualidades que são vão ser muito importantes nessa transição, né? E agora eu acho que a gente tem que ter uma agenda brasileira sobre esse assunto unindo certamente. Aí os segmentos energéticos todos, entendeu? Em conjunto, o pessoal de óleo e gás, eólico, solar, hidráulico, nuclear, como é que a gente vai a resposta que a gente vai dar, a gente como país, né, vai dar para essa... O presidente Bolsonaro chegou a dizer, olha, nós nos comprometemos com o Net Zero em 2050, né? Mas nós temos que ter o nosso roadmap. Como é que nós vamos chegar lá, né? E outra, né, a manutenção da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, e está no nosso país, ela é importante para a captura de CO2 na atmosfera. Então, manter a floresta amazônica é um valor inestimável para o Brasil e para o mundo, nesse momento de mudança climática, ainda é mais crucial, né? Então, acho que a gente está bem posicionado, só para terminar aqui. Eu costumo dizer que o Brasil é um país que já fez a transição energética, né? Justamente por esse nosso posicionamento. A gente está alguns passos à frente, o que não invalida uma série de medidas que a gente tem que fazer. E esse nosso roadmap interno, ele vai partir do pressuposto de que a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né, Annelise? Isso eu acho que é uma coisa que falta aqui para a gente, né? O planejamento energético, da onde a gente quer chegar. A gente quer ser um grande exportador de petróleo, a gente quer ser um diferencial internacional como exportadores de tecnologias na indústria renovável, né? Como grandes produtores de biocombustíveis, por exemplo, como experts em biocombustíveis. Qual é a alavanca que o Brasil quer usar
para dizer aonde a gente quer chegar. Isso eu acho que faz falta, né? Esse target que a gente quer, e a partir daí construir esse plano em direção, seja net zero, seja para ser o melhor, e usar a Amazônia, como você falou, né? A Amazônia pode ser uma incrível emissora de créditos de carbono, né? E por que não usar isso de uma forma agressiva, né? Nessas discussões climáticas, que tenho certeza que o Brasil deve se posicionar. Annelise, muito obrigada. Eu acho que esse vídeo ficou incrível. Eu espero que todo mundo goste. Super obrigada pela sua participação. Gente, obrigada. Vejo vocês daqui a 15 dias com outro vídeo, com outro assunto. Eu nem vou prometer mais que é petropolítica, porque de petropolítica já está ficando para trás. Obrigada, gente. Tchau, Fernanda.